Podem abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 8. Nós vamos dar continuidade à exposição desse capítulo, seguindo a nossa série Sabedoria que Guarda o Coração. Estamos refletindo de forma mais detida aqui no capítulo 8 e estacionamos um pouquinho aqui no versículo número 13. Essa será a nossa última reflexão no versículo número 13, observando especificamente esse tema maior, né? Então, o tema do capítulo 8, pelo menos até essa primeira parte aqui, até o versículo 21, é uma única escolha muda tudo. Uma única escolha muda tudo. E, especificamente no versículo número 13, nós temos refletido sobre o fato de que escolhas revelam o temor do Senhor. Essa é a terceira reflexão nesse versículo. Hoje nós vamos finalizar observando de forma mais específica a estrutura que o sábio ou a sabedoria ali nos concede para a tomada de decisões. Então vamos ler a palavra de Deus, versículo 13 apenas. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os abomino. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor, a Ti, ó Pai, nos colocamos. Não como meros espectadores, mas como aqueles que precisam de fato ser munidos de sabedoria. Sem sombra de dúvidas, a grande dificuldade que nós temos, causada por nós mesmos, é que, mesmo nos colocando diante do Senhor, tantas vezes nos pomos simplesmente como corpo presente, ó Deus. Lutamos contra essa sabedoria que brada, que grita, que clama. Levantamos as nossas guardas, estruturamos o nosso coração para protegê-lo da Tua voz. Criamos argumentos, raciocínios tão prudentes para que isso aconteça, simplesmente para proteger o nosso coração, para não ser pastoreado pelo Senhor, instruído, adestrado, edificado por Tua voz. Então nós somos ouvintes negligentes e aqueles que lutam contra o Senhor constantemente, ó Deus. Nos colocamos para Te ouvir ao mesmo tempo que lutamos contra a Tua voz. Parece algo tão contraditório, mas é algo tão costumeiro em nossa vida. Te pedimos perdão, portanto, e rogamos que a Tua voz soe com tanto poder, ó Deus, a ponto de derrubar todas as proteções do nosso coração, destruí-las completamente, para que o nosso coração, assim como foi Jericó, seja tomado pelo Senhor, derrubando essas muralhas que nós erigimos. Faz isso, ó Deus, por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Escolhas revelam o temor do Senhor. Nós temos refletido tanto sobre esse tema, irmãos. Nós vamos findar aqui a exposição dele hoje, para nós concluirmos de fato, porque nós poderíamos continuar desenvolvendo, porque a nossa vida é feita disso. A nossa vida é feita de escolhas. E nós somos muito displicentes. Talvez algo em que nós demonstramos que temos ou não mais intencionalidade é justamente nisso, em fazer escolhas. Escolhas de tudo, desde uma roupa para vestir, por que e para quem nós estamos nos vestindo, desde amizades que nós desenvolvemos, desde portas de acesso que nós damos ao nosso coração. Então, lembre lá, né, quando nós damos acesso aos nossos olhos, ouvidos, tudo isso nós estamos dando acesso ao nosso coração e tudo isso nós fazemos por meio de escolhas. Então, a nossa intencionalidade ela é revelada de forma ainda mais intensa nas escolhas que nós fazemos, como nós fazemos, para quem nós fazemos, o que nós temos em foco, como nós criamos racionalizações e argumentos para isso, né? É impressionante como isso acontece com facilidade tão grande, nós somos tão emotivos, nós somos tão facilmente conduzidos por nossas próprias racionalizações que chega até a assustar. Nós temos muitos argumentos
E nem mesmo, parece que nós estamos tão acostumados com esse hóspede do ego, né? O ego é um hóspede que tinha que ser expulso, ou então, pelo menos, no mínimo, dobrado os joelhos diante do Senhor. Mas nós estamos tão acostumados que é impressionante como nós somos vencidos assim por nós mesmos e sequer nós percebemos, né? Quando nós iniciamos as nossas reflexões, especificamente a respeito de escolhas, escolhas que fazemos, e aquilo que o texto nos ensina sobre isso, sobre os vários ângulos, os vários aspectos, as várias consequências das escolhas, foram destacados alguns aspectos assim, muito importantes sobre as escolhas. Então, eu vou repetir aqui alguns deles para a gente fixar, né? Aquilo que eu trago aqui é fruto de intensa reflexão, não são frases de efeito, realmente é aquela parte do sermão que a gente fica lutando mesmo, que fica ponderando, que fica brigando ali, no bom sentido da palavra, com o texto, como que cavando para sugar ali intensamente o que ele tem para nos oferecer. E eu acho assim muito, talvez o fato de ficar gravado ajude muito, mas eu acho que poucos acessam posteriormente, mas eu acho muito ruim o fato de essas verdades serem proferidas apenas uma vez e passar, né? Então, por exemplo, muito dificilmente vocês se lembrarão do último sermão que vocês ouviram aqui nessa igreja, porque vocês já ouviram vários outros durante a semana. Quantos sermões vocês ouviram de outros pregadores, de outros influencers aí durante a semana? Então, isso faz com que entulhos e entulhos de informação sem qualquer utilidade seja colocado diante de nós. Olha, eu estava ouvindo uma pesquisa relatando que o país que tem mais curso de inglês do mundo é o Brasil. E é o país cujas pessoas menos falam inglês. Não é intrigante isso? Uma enxurrada de cursos de inglês e nós não somos um país bilíngue. Não somos. Vocês percebem quantas pessoas vocês seguem que são influentes da área de educação de inglês? E vocês conseguem falar quantas palavras? Por que isso? Porque são só informações sem intencionalidade. Só. Nós simplesmente ouvimos, achamos interessante a oratória, o argumento, a didática do ensino e passa. Simples assim. Então, irmãos, a maioria dos sermões que vocês escutam, fora esses daqui, são entulhos que vocês colocam na mente de vocês, no coração de vocês. Porque observa se a maturidade acompanha, se a sabedoria acompanha a quantidade de informações que vocês recebem. Observa se vocês vão crescendo de acordo com a quantidade de livros que vocês leem, artigos que vocês leem, sermões que vocês escutam. Observa se acompanha. Porque se acompanhar, tudo bem. É isso, né? Mas quando não acompanha, é como se nós estivéssemos buscando condenação para nós mesmos, porque nós estamos sendo assim tão despretensiosos em ouvir informações, sabe? Tão despretensiosos. Às vezes, quando eu escuto colegas debatendo e debatendo sobre livros que leram, sobre conferências que foram, sobre ensinos que realizaram, eu fico quietinho no meu lugar. Eu não tenho pretensão de ouvir uma enxurrada de conhecimento e de informação, não. Eu sou o cara que lê uma página do livro e fico lá me debatendo com aquela página. Sou esse cara. E para ler um livro demora um bocado, mas eu estou lá nele. Ele tem que mudar alguma coisa, a forma de eu ser pai, pastor, crente. De alguma forma ele tem que mexer comigo. Então eu fico lá com ele, não tenho pressa nenhuma, fico quase que namorando com ele ali, né? Quando eu não acho legal, eu deixo fora também. Né? Mas esse é o grande ponto. A gente sequer se lembra do último sermão que nós ouvimos na igreja, na qual nós fazemos parte, porque nós colocamos muitos outros, né, sobre eles. Então, deixa eu destacar alguns pontos aqui. Fazer escolhas diz respeito a exercer sabedoria. E é óbvio que nós demonstraremos se nós temos ou não sabedoria nas escolhas que nós fazemos. Então, por exemplo, quando nós exercemos sabedoria nas nossas escolhas, nós não precisamos enfeitar as nossas escolhas para elas parecerem bonitas. Elas simplesmente serão. Serão bonitas, serão belas. Nós não precisamos recheá-las
Sabe aquele bolo ruim? Aquele bolo ruim? O bolo é ruim, né? A cobertura é ruim, mas ele é bonito. São os bolos de padaria, né? Bolo de padaria, esses bolos confeitados de padaria são bolos ruins, meu irmão. Mas são tão bonitos, não é? E aí o pessoal pegou um negócio de botar uma camada de açúcar por cima para ficar brilhoso. Parece uma glicerina, né? Você viu? Eles pegam um morango, aí, poxa, o morango sozinho não brilha, né? Aí bota aquela glicerina por cima, aquele banho. Fica brilhando, parece de desenho animado. Aí as crianças vão, tolas como são, né? Não tem conhecimento. Olha, pai! Deve ser muito gostoso. Eu disse, é nada, meu filho, isso é uma porcaria, é ruim demais. Porque quando a gente vai ficando velho, a gente não gasta as calorias com qualquer coisa, né, irmão? Não gasta. Então a gente tem que gastar a saúde com coisas muito direcionadas, né? Vamos comer uma pizza? Depende, onde é? Não, não dá não. Aqui é uma semana lutando para chegar o sábado e fazer alguma coisa que vale a pena, né? Então não dá não. E criança não tá nem aí, né? Olha aquele negócio brilhando, olha, deve ser muito saboroso. A gente já sabe que não presta, que não é gostoso aquilo dali. Não vale nem a pena sujar a boca com a pasta que você vai ter que escovar o dente, né? Mas parece esses bolos de padaria, sabe? Acho que tem padaria mais requintada que o bolo é bom, né? É bonito, é atraente aos olhos, mas por dentro o sabor daquilo ali não é legal. Quando nós precisamos fazer isso com as nossas escolhas, nós já deveríamos saber que nós escolhemos errado. Já deveríamos. Mas sabe quando nós lutamos contra Deus? É isso. Nisso daqui nós estamos lutando contra Deus. Nós estamos lutando contra a sabedoria. Porque a sabedoria é justamente a percepção notória, na cara, de que, olha, a gente vacilou. Eu sei que eu vacilei. Eu sei que eu fiz errado. Mas eu não quero aceitar. Então eu luto com a sabedoria. Mas a gente já sabe. E o pior é isso, é porque a gente sabe. Mas eu não posso dar o braço a torcer. Então eu busco convencer, né? Outro aspecto é de que parte de exercer sabedoria equivale a compreender que nós não podemos ter tudo ou agradar a todos. E é isso mesmo. Não podemos ter tudo o que nós queremos, tudo que nós desejamos. Nós não iremos agradar a todos. Imagine com quantas pessoas nós nos relacionamos, com vários aspectos diferentes, anseios diferentes, contextos diferentes, sonhos diferentes, intenções diferentes, propósitos de vida diferentes, e nós vamos realmente ter o desejo de agradar a todos, de ser aceito por todos, sabe? Balançando a cabeça como um calango toda hora, concordando todo instante, querendo convencer todo instante. Então, escolher sabiamente também equivale a rejeitar aquilo que nós precisamos rejeitar, que é aquilo que Deus rejeita, que é aquilo que nós compreendemos que algumas coisas e algumas pessoas, elas não farão parte da nossa vida, não farão parte do nosso ciclo de relacionamento, das nossas escolhas. Então, escolher sabiamente também consiste em odiar o que Deus odeia, em abominar o que Deus abomina. Nós somos muito rápidos em escolher aquilo que agrada a Deus, mas e rejeitar aquilo que Deus rejeita, e abominar aquilo que Deus abomina. Nós somos muito tímidos quanto a isso porque nós não gostamos de ser rejeitados também. Nós não gostamos de ser desprezados. Imagine você ser desprezado por aquele que despreza Deus. Seria uma bênção, não é? Mas não, nós queremos que as pessoas falem bem de nós queremos que as pessoas nos elogiem, nós queremos que as pessoas nos aplaudam. E isso satisfaz o nosso ego. Não alimenta a nossa alma, mas satisfaz o nosso ego. Por exemplo, de vez em quando eu me vejo pegando na mente de que eu queria que algumas pessoas que fizeram mal à nossa igreja se dessem mal mesmo. Eu queria. E eu luto comigo, porque eu sei que eu não devo ter esse pensamento. Mas eu queria que se desse mal, que se arrebentasse, que percebesse que fizeram uma grande merda mesmo. Mas eu fico lutando comigo. Por quê? Eu não devo ter esse pensamento, eu não devo ter essa sensação. Isso não deve fazer parte daquilo que trafega o meu coração. Então eu luto mesmo com isso.
E não, se eu fechar os olhos para isso, se eu fingir que isso não existe, eu estou simplesmente não lutando e cedendo. É ser consciente quanto a isso. Então, fazer escolhas equivale a edificar o nosso coração para habitação. Então, significa que nós teremos que expulsar alguns hóspedes que já estão ali, alguns invasores. Nós temos que expulsar. Às vezes vão entrando, sabe? Vão fazendo morada, chega sem nada, depois traz um lençol, depois traz uma muda de roupa e vai habitando no nosso coração. E nós não devemos aceitar. Sabe aquela pessoa espaçosa que vai chegando sem dizer nada, se faz de besta, se faz de tolo, fica calado, nos coloca numa situação de constrangimento. Não falou nada, quem é esse? Não disse nada, tá aqui como se nada tivesse acontecido, né? E aí você simplesmente aceita. Então nós temos que expulsar isso. Nós preparamos o nosso coração com escolhas que nós fazemos. Nós não somente edificamos o nosso coração para um tipo específico de hóspede, mas também em cada escolha nós abrimos ou fechamos a porta do nosso coração, da nossa mente, para alguém entrar. Imagine que cada escolha é uma aberturazinha da porta que nós fazemos para algum hóspede entrar. E aí, as escolhas que nós fazemos é como se fosse um tom de voz que alguns hóspedes escutam ou não. Sabe aquele som? Existe um nível de som que os cachorros escutam, que os gatos escutam, né? Então é aquele tom de som, aquela medida do som que alguns hóspedes escutam e outros não. Então cada escolha que nós fazemos é um convite, é uma porta que abrimos, é uma fresta da janela, é um pouquinho que nós abrimos para que algum tipo de hóspede entre no nosso coração. Daí, irmãos, quando nós percebemos isso, nós entendemos de fato o que significa, de forma mais profunda, o fato de que Satanás está ao nosso derredor. Sabe, as suas hostes infernais estão ao nosso derredor, observando as escolhas e as escolhas erradas e as escolhas e as defesas que nós fazemos dessas escolhas erradas, e eles estão, olha, está me convidando. Está nos convidando, por quê? Será possível que ele não sabe que é errado? Ele sabe, mas ele quer, sabe? Eles estão ao nosso derredor. Então imagine, Satanás, as suas hostes estão ao nosso derredor, buscando a oportunidade para nos tragar, para nos tomar, e eles percebem em algum momento nós nos harmonizando com eles. Olha, ele pecou e defendeu. Está querendo. Ela pecou e defendeu. Pronto! Vamos agora! É um prato cheio, irmão. E aí, como é que elas fazem? Chegam com alguns prazeres condizentes com aquilo que nós queremos. Eles não veem luta, eles veem aceitação. Provérbios capítulo 8, versículo 12, olha o que diz. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Prudência diz respeito ao comportamento, à conduta, ao exercício da sabedoria. É a prudência, é aquele que pondera, discerne, é aquele que considera, que avalia. É aquele que não é tão imaturo ao ponto de ser tão rápido e não é tão lento ao ponto de ser displicente. Porque prudência numa lentidão apática pode parecer absurda e irresponsabilidade. Tem um time da coisa, tem um momento da coisa. Prudência é justamente perceber isso. Quando a sabedoria precisa ser colocada ao exercício sem a paixão do meu coração, né? Então, nós consideramos que o temor que agrada a Deus é aquele que espelha o céu. Espelha o céu, espelha a eternidade. Ele não é preso a conceitos e receios terrenos, egoístas, de homens. Isso quer dizer que o temor que agrada a Deus é um temor que replica a justiça de Deus. Não é um sentimento, não é uma resposta emocional. Nós odiamos o que Deus odeia, mesmo sem ter o coração inflamado por isso, porque agrediu a Deus e a sua justiça. Então, a questão é que quando nós percebemos que as escolhas, elas são como espátulas, sabe? Aquelas espátulas que modelam a nossa vida, nós não menosprezamos as escolhas que nós fazemos.
nós não menosprezamos, porque nós estamos sendo moldados. Cada escolha é uma parte desse molde sendo realizada. Cada escolha, sabe aquela talhadeira que está esculpindo uma madeira? Então, escolhas são isso, são espátulas e talhadeiras que nos esculpem a nossa vida. E lembra lá que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e em Cristo Jesus essa obra criacional é reiniciada. Então, nós precisamos exibir uma imagem, e as escolhas que nós fazemos, elas edificam ou deformam mais essa imagem. Então, isso quer dizer que não somente escolhas são vitais, porque escolhas podem nos levar para a morte, ou repentinamente, ou lentamente. Existem vários tipos de morte. Escolhas não somente são vitais, mas os detalhes que envolvem essas escolhas são absurdamente importantes. Imagine quantos detalhes existem antes de uma escolha ser efetivada. Por exemplo, primeiro, imagine um processo de compra. Você vai comprar alguma coisa. Imagine o quanto você tem que se convencer que aquela escolha é prudente, que aquela compra é prudente. E quando você está com dúvida, o que é que você faz? Você tenta buscar convencimento de outros. Eu estou pensando em comprar coisa tal. Quem foi que nunca fez isso? E aí você compartilha com o seu cônjuge. E aí se você conseguir vencer a ele, foi voz de Deus, porque Deus está falando, confirmando que você tem que comprar aquilo. No primeiro momento, quando você tem uma dúvida ali, pode ser o fato de que você realmente não precisa daquilo, né? Mas de alguma forma você quer, vai lhe satisfazer de alguma forma. E você começa a conversar com pessoas ao seu redor, o seu cônjuge e tal, para que eles vejam se o seu argumento é sólido o suficiente para lhe dar o convencimento que você está titubeando ali. Até você ouvir de uma pessoa dizer, eu acho que é interessante, eu acho que vai ser legal, compra para a gente ver. Olha aí, rapaz, eu já pensei tantas vezes nisso, mas se você tiver essa oportunidade, compra. Então, imagine quantos... É como se esses detalhes, irmãos, fosse uma liturgia para que a escolha acontecesse. É uma liturgia até a efetivação daquela escolha. Então, os detalhes, eles são absurdamente importantes. Nós não devemos menosprezar os detalhes, porque são justamente aquilo que empodera ou não as escolhas que nós fazemos. Quantos detalhes existem numa escolha? Quantas lutas no coração para que uma escolha seja realizada? Quanta resistência! Quantas palavras nós ouvimos? Então, os detalhes, eles são muito importantes. Um erro que acontece, de um detalhe já realizado, de uma escolha não consumada, e aí eu me pego pensando, olha, eu tenho que ser resiliente aqui, eu tenho que perseverar, porque essas dificuldades são resultado de que essa escolha é correta de fato. Os detalhes são muito importantes. Observa o raciocínio das advertências aqui da sabedoria ao longo de todo o Provérbios capítulo 8 que nós vimos até aqui. Especificamente, se nós observarmos o versículo 13, o texto não somente ele atesta se nós temos ou não o temor do Senhor, como também ele descreve as evidências se nós estamos ou não ouvindo a voz do Senhor. Então, tudo que nós vimos até aqui, desde o início, Provérbios capítulo 1, né? Mas, como a memória acaba sendo muito golpeada pela quantidade de informação que nós temos, dificilmente nós vamos recordar aqui tudo. Mas Provérbios capítulo 8 ele é muito gritante quanto a isso, né? Muito emblemático o fato de que ele está gritando, está proclamando, não se esconde, se revela, fica diante dos nossos olhos. Então, e especificamente no versículo 13, nós observamos aqui se nós temos ou não evidências de que nós tememos a Deus. Então, eu estruturei aqui aquilo que o texto parece apresentar para a gente. Então, na primeira sentença, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Na primeira sentença, a sabedoria ela é categórica em apontar o que Deus abomina, que nós deveríamos abominar também. Então, é interessante, porque se nós ouvimos a sabedoria, nós abraçamos o que ela abraça e nós
abominamos o que ela abomina, e a sabedoria é como se fosse aqui o próprio Senhor, né? Então, o temor do Senhor, ele consiste em aborrecer o mal, e apesar de ser uma afirmação clara, muito objetiva, né, muito categórica, existe alguns perigos aqui nessa interação com ela. E, obviamente, esse perigo é simplesmente por causa do nosso pecado, irmãos. Porque a nossa intensa e ignorante luta por proteger esse pecado faz com que nós criemos álibis para esse pecado. Não foi essa a minha intenção, não foi esse o meu desejo, eu não quis dizer isso, eu não pensei sobre isso, eu nem enxerguei, eu não avaliei isso, né? Então, a nossa luta, ao invés de contra, mas ao invés de contra nós passamos a lutar para proteger, faz com que a nossa interação com essa sentença aqui seja problemática. Somente ela, se nós pegarmos somente ela, nós criamos álibis para nós. É como sabotagem, né? Sabotagem que nós criamos em sermos mais, sei lá, filosóficos do que bíblicos. Quando nós dizemos assim, o que é o mal então? Por que é mal? Por que essa escolha é má? Por que esse desejo é mau? Por que ter esse relacionamento é ruim? Por que se portar dessa forma é negativo? E é interessante porque, ó, se nós tivermos uma conduta evangélica crente na nossa vida, se nós tivermos um início bom, nós mesmos poderemos contrastar isso, irmãos. Nós mesmos. Se nós fazemos, na caminhada da gente, nós fazemos tipos de racionalizações que outrora nós não fazíamos. Nós não fazíamos. Então é como se nós parássemos aqui um instante e dissesse assim, ok, eu vou conversar comigo mesmo. Imagine, eu vou conversar comigo mesmo. Aquilo que eu estou considerando agora como prudente, outrora, eu mesmo não considerava prudente. Eu mesmo rejeitava. Mas agora eu estou considerando válido. Então, se nós tivermos um pouquinho de caminhada íntegra, prudente, só um pouquinho, nós mesmos seremos os conselheiros daquilo que é certo e errado. Porque em algum momento na nossa caminhada, nós fomos mais apaixonados pelo Senhor. Nós fomos mais vigorosos pelo Senhor. Nós fomos mais aquecidos, vibrantes pelo Senhor, nós mesmos. Mas nós assim, atingimos assim, um ponto da nossa caminhada que nós simplesmente menosprezamos e racionalizamos coisas que nós não deveríamos racionalizar. Então, o primeiro perigo aqui é esse processo de racionalização para dizer assim, olha, se eu gosto e eu amo a Deus, talvez não seja mal, talvez não seja ruim. Talvez o contexto que eu viva seja tranquilo para eu experimentar isso. Então, porque existe alguns irmãos que criam narrativas que se sustentando em pontos de vistas diferentes para afirmar que tais ou tais condutas elas não são pecaminosas. Então, diante disso, a sabedoria é ainda mais específica e ela vai afirmando aqui, ó, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mau caminho. Olha, não somente o mal, mas o mau caminho. E aqui nós vemos a segunda parte da estrutura, e essa segunda parte ela é importante porque é a descrição da sabedoria a respeito do temor do Senhor. E nós observamos que não somente o Senhor abomina o mal, mas que esse mal que Deus odeia é o desprezo por um tipo de conduta, que é justamente um comportamento, um caminho, ou seja, são escolhas de estradas que nós fazemos em nossa vida, são escolhas de estradas que nós fazemos para peregrinar. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mau caminho, a má conduta, a má postura, o mau comportamento. E a proposta aqui, irmãos, é de que consiste na disposição, na inclinação, ou seja, aquilo para onde o meu coração se inclinará será o caminho que eu vou seguir. A ideia é justamente essa, a inclinação do coração para seguir o caminho para o qual ele aponta. Então,
A proposta aqui é de que a disposição, a inclinação do nosso coração para fazer escolhas deve ser segundo aquilo que Deus aceita e segundo aquilo que Deus reprova, segundo aquilo que Deus abomina, segundo aquilo que é contra a lei de Deus. Nós rejeitamos porque Deus rejeita. Então, disso, outros questionamentos podem surgir. Qual é o caminho mau, então? Como eu conhecerei o caminho mau? Que tipo de disposição é essa que me leva a escolher o caminho mau? Qual é a disposição que eu tenho, e eu tenho que analisar se eu tenho ou não, que me leva a escolher o caminho mau que Deus aborrece, que Deus abomina? E aí nós vemos para a terceira parte aqui da estrutura. E essa terceira parte, assim como as demais, também é muito importante porque elas estão unidas, né, umas às outras. Essa é a parte da estrutura daquilo que Deus abomina. Aquilo que resulta no caminho mau. Então, para eu escolher um caminho mau, eu preciso ter algo dentro de mim que me motive a escolher o caminho mau. Então, o texto ele não é exaustivo, mas mesmo assim ele não é exaustivo, não existe muitos detalhes, mas ele é muito claro aqui. A sabedoria ele nos concede assim, o suficiente para reflexão. Desses dois questionamentos, qual é o caminho mau e que tipo de disposição é essa que nos leva a escolher o caminho mau, ou seja, que nos faz escolher o caminho que Deus rejeita, nós vamos observar essa última aqui. Que tipo de disposição é essa? Que tipo de disposição é essa que nos leva a escolher o caminho mau? Então, a sabedoria ele aponta um estado do coração que nos inclina para esse caminho. Qual é o estado do coração que nos inclina a escolher aquilo que Deus abomina ao invés de reprová-lo? A soberba e a arrogância. É a soberba e a arrogância que nos leva ao caminho mau. A soberba e a arrogância são estados de espírito, irmãos, que realizam ações. São estados de espírito como atmosfera que envolve o nosso coração. E, evidentemente, o Senhor também abomina esses niveladores do mal, assim como aquilo que eles geram. Avança um pouquinho e vai no capítulo 13 de Provérbios. Olha o capítulo 13 e o versículo 10. Diz assim: da soberba só resulta a contenda, nada mais. Mas os que se aconselham se acha a sabedoria. É interessante esse contraste, você não acha não? Imagine que aqui é um paralelismo da língua hebraica comum, os hebreus entendiam perfeitamente. Só o fato de eu dar essa explicação para você de que aqui é um paralelismo já é o contrário daquilo que os judeus precisavam. Eles entendiam isso perfeitamente. Então, a segunda linha ressalta a verdade da primeira, mas de uma forma diferente, acrescentando a ela. Isso é uma das formas de paralelismo. Então, olha, o contrário de soberba é justamente o quê? Ter o coração disposto a ser aconselhado. Olha, então a gente já sabe como identificar o caminho mau, né? A gente já sabe. A gente já sabe como identificar se o nosso coração é soberbo. Irmãos, quantas racionalizações nós criamos para não buscar sabedoria? Para não buscar conselhos? Quantas, irmãos? Quantas, irmãos? Quantas? Olha, eu poderia falar e falar e falar sem jamais chegar ao fim. Né? Parece que eu estou escrevendo um salmo, né? Poderia falar e falar e falar. E quando nós escutamos essas racionalizações, dá uma tristeza tão grande, sabe? Você fica, sério? Porque assim, irmãos, quando a gente vê que o coração de alguém já foi comprado, é difícil achar uma moeda que compre de volta. É difícil. Quando a gente encontra um coração que já foi vencido, agora é orar e é o Senhor mesmo. Porque existem níveis de argumentação que são tão pequenos, são tão claramente pecaminosos, que quando eles são feitos, você diz, está entregue. Não tem mais o que fazer, não. É orar e esperar o Senhor. Porque quando a pessoa está envolta em problemas, em dificuldades, em uma capacidade muito difícil de compreender
o entulhamento, o embaralhamento da sua vida, aí aquela pessoa está precisando de ajuda mesmo. Aí você senta, conversa, pondera, observa luzes aqui, focos de problema e tal, mas quando a pessoa chega com argumentos claramente pecaminosos, claramente tolos, como álibis claros de que aquela pessoa simplesmente não quer lutar, não. Esse tipo de estupidez, esse tipo de burrice, só é característico de alguém que já foi completamente entregue. Não tem como. Não tem como. Não tem. Porque é evidente demais. É claro demais. Observe, esse texto, nós vamos chegar lá um dia, Provérbios capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 2. Estou ansioso para chegar. Roendo as unhas para chegar nesse versículo. Mas esse daqui já nos dá um aperitivo. Como é que eu posso saber se eu sou soberbo? Aqui. Aqui. As pessoas são muito acostumadas a ver soberbos como pessoas grossas, como pessoas enfatuadas, cheias de si, como pessoas que rebaixam outras, como pessoas que inferiorizam outras. Não, irmão. É só isso daqui, ó. Autônomo. Sabe quando você vive na igreja e você não precisa dela? Você vive na igreja, mas não precisa dela. A igreja tem o benefício de lhe ter. Porque você não precisa dela. Você tem um pastor? Ele é um coach espiritual para mim. Eu me sinto vibrante com aquelas palavras, principalmente aquelas mais emocionantes. Eu sinto que Deus falou comigo, mas eu filtro e escuto aquilo que me convém, porque eu não preciso disso. Como é que eu sei se meu coração é soberbo ou arrogante? Ele é aberto para isso? Ele é inclinado para isso? Para isso. Em receber conselhos, em depender de conselhos. Depender de conselhos. Esse tipo de disposição altiva, né, fechado para isso, não considera Deus. Embora seja ao mesmo tempo audacioso, carnalmente, e tímido e frouxo espiritualmente, porque não atesta isso. Não diz isso. Eu contendo contra Deus. Não tem coragem. Não tem coragem. Mas é isso que está acontecendo. Na verdade, irmãos, é mais fácil desprivilegiar os instrumentos de Deus, como a igreja local, como as pregações, como os próprios irmãos, e assim por diante. Criando seus próprios critérios para agradar a Deus. Então, como eu não posso contender diretamente com Deus, porque seria pelo menos mais íntegro isso, seria de maior caráter, dizer, olha, eu não gosto da forma como Deus me conduz, não. Eu quero a minha carne mesmo. Eu estou faltando com caráter mesmo aqui, porque eu quero um ansiolítico espiritual, eu quero ter a paz de espírito, mas eu quero o pecado. E eu quero isso. Então, assim, eu venho para a igreja para isso, eu escuto pregações para isso, e pronto. E pronto. Então, se eu for pecaminoso, eu vou pelo menos ter caráter quanto a isso. Mas nós não fazemos isso. Nós falamos assim. E é interessante. Porque nós somos a contradição dos nossos próprios argumentos de outrora. Mas nós fazemos especificamente isso. Eu estava pensando, refletindo sobre esse ponto aqui, e consciente que eu tinha que terminar esse versículo hoje, e veio vários pensamentos à minha mente, reflexão, coisas práticas mesmo quanto a isso, que eu nem sei se eu coloquei aqui nos meus esboços. Mas é justamente isso que nós fazemos. Então, como ao invés de nós nos humilharmos e curvar a nossa cabeça para os instrumentos e os elementos que o Senhor nos concede para o cuidado e pastoreio, esses que eu falei, a igreja, os pastores, os irmãos, ao invés de nós nos curvarmos, entendendo que fazendo isso nós estamos nos fazendo diante de Deus, nós forjamos narrativas que ridicularizam os instrumentos. Nós fazemos o quê? Nós selecionamos algumas pessoas que podem nos exortar.
fulano é imaturo demais, ele não pode me aconselhar, não. Fulano? Não, você já viu o filho do fulano? Como é que essa pessoa vai me aconselhar? Nós diminuímos, nós inferiorizamos. Porque nós estabelecemos um padrão que se torna inalcançável, porque pelo menos, não é que eu não quero, é que essas pessoas não atingiram assim. E aí eu crio um álibi, eu saio desculpado. Eu sou desculpável quanto a isso. Não é que eu não quero. Mas como é que aquela pessoa vai fazer isso se ela é assim no casamento? Se ela é assim com o filho dela? Se ela é assim na igreja? Como é que ela vai fazer? Ora, Deus falou por uma jumenta! Jumenta! Eu não identifiquei. Se Deus fala por meio de uma jumenta, Deus fala por meio de ímpios. Olha as Sagradas Escrituras. Ímpios. Deus não vai falar por meio de irmãos que têm lutado por santificação, embora os seus pecados às vezes apareçam. Olha como é fácil perceber o quanto nós estamos sendo tolos nas nossas escolhas, quando nós estamos lutando com Deus. Não é difícil perceber que nós estamos lutando com Deus. Às vezes eu me pego com raiva de mim, porque eu sei que eu estou lutando ali. E eu fico com raiva de mim ali, naquele gabinete, sozinho, enlouquecendo. E às vezes eu não posso gritar, eu faço assim. Eu não posso gritar, né, irmão? Só quando eu saio filho, mulher, aí eu dou um grito tão baixo, não dou muito alto, porque tem vizinho, né? Se eu quero morar numa casa isolada. Morar numa casa que é mais afastada, que tem um terreiro, que é o grito, e aí eu vou criar cachorro, galinha, essas coisas, porque aí vão pensar que é com o cachorro e com a galinha. Né? Ah, diabo! O nome do meu cachorro vai ser diabo. Tudo isso é caminho mau, irmãos. Tudo isso é caminho mau. Mas de uma forma ainda mais específica, o Senhor, olha como é interessante. O Senhor denuncia o quê? A boca perversa. Nós ridicularizamos aquilo que outrora nós exaltamos. Não é não? Esse irmão é tão piedoso. Você viu o que o irmão fez? Olha, eu esperava bem mais dele. Em um momento nós exaltamos, em um momento nós colocamos nas alturas e depois nós simplesmente reprovamos completamente. Aqueles que outrora eram instrumento de Deus para mim, agora não chegam ao nível de ser instrumentos de Deus para mim. Então, lembra o que eu falei? Nós somos os nossos próprios exortadores, irmão, se nós pararmos para pensar. Sabe, a pessoa chega na igreja assim, essa igreja é uma bênção. Olha, sem nem o que dizer. Eu fico maravilhado, assim, sabe, com as pregações, com a comunhão, com os irmãos. Eu fico, olha as crianças. Olha, nem parece uns demôniozinhos, olha. E aí depois, assim, muito legal isso. Pessoas arrogantes se acham cheias de si. Os meninos parecem um robô. Isso! Boca perversa? Arrogância? Se essa pessoa se colocasse diante de si mesmo, você assim, me exorta aí. Me exorta. Antes eu não pensava assim. Por que eu não pensava assim? Eu tinha paz com Deus, intimidade com Deus, dependência de Deus, um louvor simples ecoava dos meus lábios, um coração contrito se colocava diante do Senhor, sem tantos argumentos, sem tantas racionalizações, e agora eu estou endurecido e difamando aquilo que antes eu exaltava, então exorta-me a mim mesmo, exorta-me a mim mesmo. Nós poderíamos fazer isso. Se nós fizéssemos isso, nós seríamos os nossos próprios exortadores, com o espírito que outrora bradou no nosso peito. Mas a boca perversa prevalece. Olha o caminho mau aqui. A boca perversa prevalece. O que é isso? A voz da arrogância.
a voz da soberba. Então, existe um padrão muito evidente na queda e na corrupção das nossas escolhas egoístas, irmãos. Nós deformamos os instrumentos que outrora nós reconhecíamos como graça de Deus, como de fato são, graça de Deus. O Senhor nunca diz assim, olhai os vossos pastores, se forem imaculados, obedecei. Olhai os vossos irmãos, se forem imaculados, aceitai a exortação. Imagine você receber a exortação de alguém de quem você conhece os seus pecados. Existe algo mais humilhante do que isso? Existe? Existe não. Imagine um irmão que você conhece os seus pecados. Talvez você crie os seus filhos melhor do que ele. Talvez você é uma esposa mais piedosa do que ela. Você é um marido mais piedoso do que ele. E você vai ouvir exortações e aconselhamentos dele. E vai ter plena ciência de que o Senhor vai trabalhar por meio dele. E você baixa a sua cabeça, se prostra diante disso e ouve. Você não estabelece padrões. Sabe, eu conheci algumas pessoas por frequentar ali, estudar e fazer parte da escola Charles Spurgeon, da Igreja Batista Parquelândia, que foi o celeiro da reforma em todo o Ceará. Foi a escola Charles Spurgeon. Foi onde muitas pessoas se tornaram conhecidas, começando pelo pastor Augusto Nicodemos. Só se tornou conhecido depois de pregar nas conferências da escola Charles Spurgeon. E aí eu tive acesso a muitas e muitas dessas pessoas. Muitas. Já fiquei em casa de praia com vários deles. Muitas, muitas. E é interessante porque tinha algumas pessoas, que alguns eram mais conhecidos, outros menos conhecidos na nossa cidade, e outros até comuns, que pegavam essas oportunidades, quando essas pessoas vinham para conferências, palestrantes, e eles solicitavam ao pastor Cleito, ao próprio preletor, que tivesse um tempo com eles para aconselhamento. Geralmente, esses pastores, esses preletores, dizem assim, me diga uma coisa, você faz parte de uma igreja? Faço. Você tem pastor? Tenho. Por que você quer falar comigo? Não, peraí. O conselho do pastor Augusto Nicodemos é diferente de um canela seca, não é não? Parece que nós fazemos isso, irmão. Nós conversamos com as pessoas na internet, nós fazemos amigos virtuais que não conhecem os nossos podres, os nossos defeitos, e pedimos aconselhamento a eles. Nós estabelecemos padrões elevados demais. Para que nós fazemos isso? Porque nós não queremos ser pastoreados. Nós não queremos. O fato é esse. Porque se nós quiséssemos, nós diríamos assim, Senhor, manda uma jumenta, mas fala comigo. Manda. Faz do meu coração ensinável ao ponto de ser humilhado, até mesmo em falar aquilo que eu já sei. Porque também não acho que você vai falar uma coisa que você nunca ouviu, não. Você vai ouvir uma coisa que você nunca ouviu, não. Você é crente há quanto tempo? Existe alguma coisa que você não ouviu ainda? Existe alguma parte das Sagradas Escrituras que você ainda não leu, não ouviu? Que maior humilhação do que essa? De ser instruído por alguém que você conhece os seus pecados. Mas na vida da igreja, o que é que nós fazemos? Nós inferiorizamos aqueles que conhecemos seus pecados. Nós inferiorizamos, nós reputamos como algo ruim. Então, entenda, isso é muito importante porque nós precisamos ter um plano de ação, irmãos. Eu criei um protocolo aqui de ação. Preste atenção, isso vale ouro. Plano de ação. Baia Elivando Mesquita. Plano de ação aqui. Protocolo, eu dei até o nome. Como é o chamar o nome desse plano de ação aqui? Eu dei até o nome, irmãos. Eu disse, rapaz, isso é importante, irmão, porque esse plano de ação nós precisamos ter um padrão de conduta em momentos mais difíceis na nossa vida. Lembra do que eu falei? Nós temos que ter placas de advertência, nós temos que ter alertas, nós temos que ter. Por quê? Porque às vezes nós passamos esse limite. Nós menosprezamos os alertas, as placas, nós menosprezamos e passamos. Porque o ideal seria, nós temos alertas no nosso coração. E quando ele começa a soar, nós, retroceder. Mas na maioria das vezes não é assim, nós passamos. Nós passamos por eles.
E nesses momentos, o nosso coração ele fica muito tumultuado, ele fica muito barulhento, nós não conseguimos discernir vozes de que são contra nós ou que querem o nosso bem, o nosso coração fica muito tumultuado, nós não conseguimos ficar quieto, o nosso coração fica muito nublado, nós não conseguimos enxergar nada. São momentos que nós precisamos discernir o bem, mas nós não conseguimos. E aí são tempos muito delicados, porque as coisas parecem se agigantar diante de nós e parece que o mundo vai se acabar. E nós podemos, em momentos assim, irmãos, destruir em dias, em horas, tudo que nós edificamos. Toda a biografia, toda uma família piedosa, um casamento piedoso, nós podemos destruir isso assim, ó. E em tempos assim, nós somos tendenciosos em agir contra nós mesmos. Muito tendenciosos. Pensando que nós estamos agindo para o nosso bem. Mas por quê? Porque em momentos assim são momentos de muita dor e perturbação. Então nós queremos o que? Alívio. Nós queremos alívio, nós queremos deitar e dormir, nós não queremos ouvir mais os barulhos, os gritos, as incertezas, nós queremos simplesmente ter alívio. Simplesmente. É como se nós tivéssemos um plano de ação para momentos assim, momentos de perigo, momentos de conturbação, momentos de tensão. Que plano é esse? Você tem um plano assim, olha, quando a minha vida estiver assim, eu vou me portar desse jeito. Nós deveríamos apenas confiar naquilo que o Senhor nos levou a afirmar anteriormente. Sabe quando nós fomos categóricos anteriormente? Nós fomos categóricos ao ponto de apontar a igreja, os oficiais da igreja, os irmãos da igreja como instrumentos de Deus. Nós precisamos simplesmente voltar para isso. Voltar para aquele momento onde não havia turbulência. Voltar a nossa mente para aquele momento onde não havia uma mente nublada, não havia gritos ensurdecedores na nossa mente. Naquele momento que nós tínhamos a simplicidade da vida de devoção e paz no seio da igreja local. Nós deveríamos simplesmente voltar a nossa mente para esse momento. Agora eu não escuto, agora eu estou perturbado, mas outrora eu escutei. Eu confiei, eu fui edificado. Agora, por que, irmãos? Justamente nos momentos em que mais nós precisamos, os mais delicados, nós fazemos justamente o contrário. Ninguém mais serve para nos edificar. Em momentos assim, nenhuma voz serve para nós ouvirmos. Não é tolice isso? Eu acho absurda tolice. Às vezes eu tenho que me comportar direitinho, porque às vezes eu fico com vontade de dizer umas palavras aqui, eu tenho que lembrar que eu estou num púlpito, né? Mas eu acho uma absurda tolice. Ora, se outrora nós por esses instrumentos, nós fomos absurdamente edificados, por que considerar que todos esses instrumentos mudaram, ao invés de ser mais racional e dizer, fui eu que mudei. Fui eu que vacilei. Não foram... É muito mais difícil considerar que houve uma sincronização diabólica e todos estão contra mim, do que pensar que não fui eu. Fui eu. Então, peraí. Eu tenho que lembrar um pouquinho. Abre aí Provérbios capítulo 9. Eu tenho que lembrar um pouquinho, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Por que nós não voltamos para aquilo que nós fomos edificados em sabedoria e em temor como um princípio a ser seguido anteriormente? E o simples fato de fazer isso não é o exercício da nossa prudência. Irmãos, nós poderíamos... Eu dei um nome para esse plano de ação aqui. Um plano de ação para tempos de crise. O nome é Protocolo Prudência. Hein? Opa, agora eu vou... Eu fui baseado, evidentemente, em Missão Impossível, né? Agora eu vou ter que acionar o Protocolo Prudência. Qual é o Protocolo Prudência? Ouvir, seguir, mesmo sem sentir. Esse é o protocolo. Ouvir, seguir o que eu escuto, mesmo sem sentir. Por quê? Porque foram esses instrumentos que Deus me deu
me deu para que me conduzisse, para que me pastoreasse. Por que agora eles não servem? Eu não estou falando especificamente dos pastores, dos oficiais. Eu estou falando de todo o conjunto de instrumentos para a sua edificação que Deus lhe deu. A igreja Deus lhe deu. E os instrumentos que fazem parte da igreja Deus lhe deu. Você acha que você está aqui porque, eu escolhi, sei lá, escolheu nada. Sabe fazer escolha nem para fazer um arroz direito. Vai fazer escolha para uma igreja para edificar a sua alma? Você não está aqui porque você escolheu, não. Você não está aqui porque você escolheu. Foi a mão de Deus que assim, olha, eu preciso edificar aquela igreja local lá e colocar instrumentos para o embelezamento dela. E aí colocou você aqui para isso. Para que, sendo embelezado, você embelezasse a noiva. Foi assim, a mão de Deus. Você não escolheu nada. Então você pode lutar contra isso e continuar sendo uma ruga, ou não. Você pode ser um adorno. Qual é o protocolo, irmãos? Protocolo prudência. Qual é? Ouvir, seguir, mesmo sem sentir. Se você se encontrar em momentos nublados, turbulentos, tumultuados, pronto. Opa, eu fui absurdamente edificado e impactado emocionalmente durante tanto tempo naqueles cultos, naquelas programações, na comunhão, e agora eu não estou experimentando nada disso. Então eu não posso simplesmente dizer que tudo aquilo que eu experimentei por aqueles instrumentos não vale mais nada. Eu vou suspeitar de mim. E agora é a hora de não sentir, não ver, não ouvir, mas é a hora de seguir. E eu vou seguir os mesmos instrumentos que outrora me edificaram. Os mesmos. Eu não vou estabelecer padrões elevados, critérios inatingíveis. Eu vou simplesmente olhar para trás e ver. Observa como os salmos de retrospectiva são assim. Salmos de retrospectiva ou são salmos de louvor, entronizamento, ou são salmos de lamento mesmo. Olhando aquele momento difícil que o salmista estava passando e dizendo, o Senhor já fez, o Senhor já fez, o Senhor já fez. E a esperança dele é qual? Eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas salva a minha vida, mantenha a minha fé. Eu fico impactado com esses salmos, irmãos. Eu fico impactado mesmo. E não é fácil fazer isso. Alguns momentos você vai se encontrar raivoso, iracundo, impaciente, mas você está lutando. Você está lutando. Você está lutando. Se aconteceu isso com vocês, mas acontece comigo, irmão. E eu fico com raiva mesmo. Eu fico com raiva de não estar certo. Eu fico. Eu quero fazer uma coisa e não dá certo. Eu continuo querendo e não dá certo. Aí eu digo, tá bom. Sério, irmão, sério. E aí eu faço tudo como deveria ter feito mesmo. Observa Provérbios capítulo 16 para a gente concluir. Como é o nome do protocolo, irmãos? Protocolo prudência. Patentear, viu? Provérbios 17 diz assim, ó. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Depois que a gente sabe disso. E mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Como se eu não estou vendo? Essa deveria ser a grande pergunta. Mas como se eu não estou vendo? Ora, eu sigo aqueles que naquele momento estão vendo. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Como guardar um caminho se eu não enxergo? Como preservar uma alma se eu não sinto mais? Não faça escolhas sozinhos em tempos nublados. Não faça. Vai ser a sua maior desgraça e você vai buscar inúmeros argumentos para convencer você que você fez o que é certo. Mas não adianta, vai ser uma desgraça do mesmo jeito. Como nós desviaremos
se nós não conseguimos enxergar aquilo que nós precisamos ver. Então, nós precisamos daqueles que nos conduziram durante tanto tempo. Porque justamente nesses momentos eles não seriam bons o suficiente para nós se eles foram. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos feitos de escolhas, ó Deus. Isso nos assusta. Porque às vezes escolhas que parecem tão despretensiosas podem resultar em desastres tão grandiosos, ó Deus. E isso nos coloca em absurdo temor, ou deveríamos ficar nessa situação de absurdo temor, ó Deus. Diante das escolhas que fazemos, se estamos escolhendo para o nosso ego, para alimentar o nosso egoísmo, ou se estamos de fato escolhendo para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que não sejamos refém das nossas próprias racionalizações, que não sejamos reféns de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa autonomia, da nossa carnalidade. Se for para seguir o Senhor em lágrimas, faz assim. Se for para seguir o Senhor em miséria, faz assim também. Mas, por favor, Deus, não nos dê algo ao ponto de tirar o nosso coração do foco do Senhor. Nós não sabemos administrar. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos administrar prazeres, riquezas, nós não sabemos. Não sabemos, Deus. Então, por favor, meu Pai, não nos dá. Não nos prova, Deus. Não nos prova, Deus. Por favor, não nos prova. Nos coloca quietinhos diante do Senhor, com as limitações, mas não nos prova. Nós tememos nós mesmos. Por favor, nós tememos a nossa postura, a nossa conduta. Tem misericórdia de nós. E nos coloca somente pertinhos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus.